Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro Silva, eu sou um estudante do Bom Jesus Lourdes no terceirão e venho aqui apresentar o meu projeto, Fisiologia da Emoção, Performance Analítico-Comportamental Canvas para Startups. Bem, o meu projeto é voltado quase que integral e diretamente para empreendedorismo, mas ele também decorre em toda uma fundamentação histórica que compreende desde o nosso parente biológico mais próximo, que é o Neandertal, passa pela Idade Média e inclui a própria teoria da sexualidade freudiana lá no século XX, que inclusive foi o que deu o nome ao Canvas, o Sexy Canvas. E seguindo, eu queria explicar alguns conceitos que praticamente resumiriam grande parte de toda a objetividade do projeto. Fisiologia da emoção e Canvas. Afinal, por que fisiologia da emoção? Primeiramente, fisiologia é o estudo das funções e mecanismos de um sistema vivo. E emoções são um meio a partir do qual um indivíduo ou um sistema vivo se expressa. Então, nesse sentido, eu acabei incluindo um certo tipo de caráter metafórico no título, que seria, no caso, a forma como eu vou incorporar as emoções humanas num quadro de modelo de negócios. E com isso a gente chega no Canvas. O que é o Canvas? O Canvas é nada mais que isso, um quadro de modelo de negócios que visa a melhor dinâmica funcional de um gerenciamento estratégico para cada um de seus usos numa determinada empresa. E tudo isso depende estritamente dos aspectos que abrangem esse Canvas. O Lean Business Canvas, por exemplo, criado pelo indiano Ash Maurya, se eu não me engano, ele tem um aspecto muito mais técnico, porque você tem que responder questões como qual que é o problema que você achou, qual solução você encontrou para esse problema e como que você vai vender esse problema. No caso, isso já incluiria qual que é o seu público-alvo, quais os canais de comunicação que você vai usar, dentre outros aspectos do mesmo viés. E assim, pode dar a impressão de ser uma brincadeira o fato da gente ter chamado o nosso Canvas de Sexy Canvas, mas ele vai muito além do que a mera primeira impressão que o nome propriamente dito possa passar. Não à toa tem toda uma contextualização histórica para a qual a gente chegou no nome. E dentro dessa contextualização histórica é dada uma ênfase peculiar à Igreja Católica. Isso porque mais ou menos no início da Idade Média, a Igreja Católica ela reformulou os 10 mandamentos no que viria a ser o sistema de 7 pecados capitais. E antes de prosseguir, eu queria pontuar algo fundamental, que é o seguinte: independentemente do embasamento moral, ético, político, religioso de outrem, os 7 pecados capitais, eles tanto foram quanto continuam sendo as emoções e atitudes mais intrínsecas, mais inerentes ao comportamento humano, tudo bem? Dito isso, sendo um canvas comportamental, um dos principais nortes dentre os quais se fundamentam as análises do Sexy Canvas são os 7 pecados capitais. Esse aqui é um modelo do gerenciamento de negócios do Sexy Canvas. Talvez fique um pouco difícil de visualizar, porque eu acredito que ele pode estar invertido. Mas existem 8 tópicos distintos, 7 dos quais são ocupados pelos pecados. Neles você preenche com post-its e, como é que eu posso dizer, análises de quais seriam as possíveis e respectivas funções desempenhadas por cada um dos pecados em cada um dos casos analisados. O 8º tópico seria a criança interior. Acontece que isso é um tópico que ainda vai ser desenvolvido futuramente no posterior desenvolvimento do trabalho e também apresentado no dia da Feira de Ciências. E o que seria a criança interior? Resumidamente, nem a maior instituição hegemônica da Idade Média ela pôde mapear todas as emoções intrínsecas à natureza humana, o que gerou a necessidade da gente criar a criança interior, que é representada por tudo aquilo que não é perfeitamente explicado e explícito pelos pecados, que no caso aqui seria a curiosidade, a recompensa, a diversão, a segurança, a liberdade, amor e pertencimento, tudo bem? E assim, por ser um canvas comportamental, ele não se limita unicamente às análises de caráter meramente técnicos, como no Lean Business Canvas. Então, você pode analisar, por exemplo, quais experiências você pode promover para um cliente a fim de aumentar a fidelidade dele na sua empresa, como foi feito no Sexy Canvas da Netflix ou da própria Nubank, um banco praticamente recém-criado. Ambos esses exemplos, tanto quanto outros, vão ser futuramente trazidos da Feira de Ciências para serem melhor visualizados, tudo bem? E outra característica dele ser um canvas comportamental é que você pode analisar aspectos da própria cultura popular, desde o funk até o próprio Zeca Pagodinho. Não tem um Sexy Canvas do Zeca Pagodinho, tudo bem, mas dá para desenvolver sim. E assim, tudo isso está de alguma forma associado ao que uma religião, quase 1500 anos atrás, pôde conceituar pela subjetividade do que se pode classificar como ira, luxúria, gula, inveja, ganância e orgulho. Que, aliás, só de curiosidade, o orgulho ele era o pior dos pecados, porque se alguém pode se achar melhor do que outro, pode se achar melhor do que Deus, e isso era imperdoável para a igreja.
Bem, contudo, tem-se a ideia de usar o Sex Canvas mais do que como uma simples ferramenta de análise, porque tem-se a ideia também de usar ele como um certo tipo de prerrogativa educação, porque isso devido desde ao gigantesco intervalo histórico trabalhado e constantemente fomentado, até a própria questão comportamental, que abrange áreas da sociologia e psicologia, com áreas de estudo consideravelmente recentes e que tem novidades quase todos os dias. Além disso, outro pilar do Sex Canvas talvez seja a realidade empreendedora com que ele trabalha. Aqui no Brasil a gente tem 46 milhões de empreendedores, só que tem uma realidade bem triste por trás disso, que aproximadamente 70% desses empreendedores eles faturam, na verdade, até 3 salários mínimos por mês. Aproximadamente 40% são empreendedores por necessidade e 50% ganham até R$ 1.000 por mês. Esses dados, juntamente à ínfima representação política desses pequenos empresários, somados com todas as burocracias funcionais tributárias de se abrir o mínimo dos empreendimentos no Brasil, além da ideia de uma prerrogativa educacional, tem a ideia de usar o Sex Canvas como a prospecção de fornecer uma realidade mais favorável para esses pequenos empreendedores. Isso devido principalmente às adversidades econômicas que o Brasil tanto enfrentou, quanto vai enfrentar por conta da pandemia da Covid-19. Bem, eu sou Guilherme Cordeiro, esse é o meu projeto e eu vejo você na Feira de Ciências.